Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal, né? Eu sou a Tamiris Formagini, psicóloga clínica e especialista em TCC, e nós vamos dar aqui continuidade ao nosso estudo do livro Terapia Cognitiva da Depressão, de Iron Beck, entrando agora no capítulo 11 da primeira edição, que vai trazer a entrevista com um paciente deprimido suicida, tá? Lembrando que eu não vou ficar falando muito essa palavra aqui por conta do algoritmo, vou estar falando pessoa com comportamento de risco, tá ok? Paciente com comportamento de risco, vou estar usando esse termo. E aí, gente, na aula anterior, nós estudamos, então, as técnicas específicas para esse paciente, olhando, então, para a avaliação de risco, a intenção desse comportamento como sendo um contínuo, a exploração dos motivos, a necessidade de inclinar a balança contra o comportamento e também falamos sobre o cuidado com o aumento dos desejos deste comportamento durante o tratamento, porque também não é um curso linear, né, onde a pessoa vai aqui e se mantém ou somente melhora, mas também ela pode ter um aumento de desejos. Então a gente trabalhou ali na aula passada, falamos um pouquinho, né, no capítulo passado, sobre como trabalhar, né, com essa questão dos aumentos deste comportamento. Agora, neste capítulo, o Beck ele faz uma passagem muito importante. Então, ele sai daquela explicação técnica e ele começa a nos mostrar como que esse raciocínio aparece dentro de uma entrevista clínica. Então, aqui o Beck ele vem nos trazendo com uma demonstração de condução terapêutica, com um caso, né? Apresentação de um caso ali. Por isso que eu sempre falo, gente, é muito importante vocês lerem o livro antes de chegar aqui. Porque aqui eu faço um resumo de tudo aquilo que o livro vai trabalhando, né, para que fique mais fácil a compreensão, mas para vocês pegarem ali as explicações, o estudo de caso muito mais profundo, tá bom? Então, este capítulo ele vai trazer ali essa demonstração do caso, mostrando como que o profissional cognitivo ele vai organizar a conversa quando o paciente ele está em sofrimento intenso, com desesperança elevada e com risco clínico importante. Então, gente, esse capítulo ele precisa ser entendido como sendo uma continuação direta do capítulo anterior, né? Até porque foi a ideia aí de organização do Iron Beck, né? Antes nós vimos os princípios e agora, então, a gente acompanha a lógica desses princípios em ação. Então, um ponto central deste capítulo, a ideia central aqui, né, é mostrar que a entrevista com o paciente de comportamento de risco, ela não pode ser conduzida com aquela evasão, com aquele pânico, aquele medo de abordar. Como que eu vou abordar, Tamires, o paciente com este comportamento? Ou a gente tem que tomar cuidado com a postura, né, do como abordar, como falar. Então, a gente tem que ter aqui uma condução ativa, direta, cuidadosa, organizada, em que você precisa extrair essas informações que são essenciais para o caso. A gente precisa compreender o estado cognitivo do paciente, ampliar as perspectivas, né, buscar alternativas e manter uma relação terapêutica suficientemente colaborativa para que o seu paciente ele permaneça engajado na conversa. Gente, isso é muito importante porque a gente fica com medo, né? E Tamires, e se eu abordar o meu paciente? Eu atendi, né, eu tenho os meus alunos da supervisão que traz comigo, Tamires, eu atendi um paciente e ele está em risco. E aí? Eu abordo? Como que eu abordo? Né? E o Iron Beck, ele vem nos trazer isso aqui, que a gente deve abordar, tá? O não abordar pode talvez mostrar para o paciente algo como se aquilo fosse moralizante. É tão vergonhoso que eu não vou falar sobre. Não, a gente precisa conversar, a gente precisa falar sobre. Também não dando aquele peso do comportamento para reforçar o comportamento, nem para culpabilizar, porque os nossos pacientes já vêm carregados de culpas ali. Então, a gente vai trabalhando, e é isso que o Iron Beck vem nos trazendo aqui, tá? Então, isso é muito importante, saber falar, saber como se comportar diante do paciente com esse tipo de comportamento, né? Porque a gente não está lidando apenas com um sintoma isolado, mas com um estado mental em que o seu paciente ele está tão desorganizado, a desesperança está tão alta ali, que o campo de visão do seu paciente fica estreito. Ele consegue ver, ele começa a ver somente com a lente da depressão, né? Como se ele tivesse com o cabresco aqui e ele só enxerga, tem aquela visão de túnel, né? Aquele que ele só vê aquilo ali, ele só enxerga através disso aqui.
Então a pessoa, ela está tendo ali uma conclusão rígida, né, ele acha que nada pode mudar, que o sofrimento não tem saída, que não existe alternativa suficiente. Então a entrevista, ela precisa agir exatamente, né, neste ponto, abrir espaço ali, dar oportunidade. Então a gente vai trabalhando a flexibilidade cognitiva, onde que a depressão, ela fechou as possibilidades, porque ele não enxerga a saída. Então a gente começa a mostrar que, olha, tem saídas, tem possibilidade. E aí a gente vai falar, né, o Aaron Beck, ele divide a entrevista em algumas partes aqui no livro, e aí a gente vai entendendo como abordar, como falar isso de uma maneira mais profissional, para a gente também não acolher o paciente, ah, tadinho, vem cá, deita no meu ombro, né? Não é fazer isso com o nosso paciente, é trabalhar aqui com a postura profissional mesmo, tá? Então, a primeira parte da entrevista, como o próprio livro organiza, né, a entrevista inicial aqui, essa entrevista inicial não, né, a entrevista com um paciente de comportamento de risco, então ela envolve formular perguntas para extrair informações essenciais, informações vitais, tá? E isso é muito importante, gente, porque no manejo de risco deste comportamento, a clareza, ela é parte do cuidado. Então, a gente precisa perguntar de forma direta, mas sem transformar a sessão ali em um interrogatório. Eu falo muito com meus alunos, cuidado, gente, para a gente não fazer um interrogatório, uma investigação maçante, cansativa, tá? Então, a gente precisa compreender o grau de risco, a intensidade da desesperança, o nível de intenção, a presença de planejamento, a capacidade de autocontrole, os fatores de proteção, o quanto esse paciente ele ainda consegue se vincular a alguma possibilidade de ajuda. O objetivo aqui, né, não é a curiosidade. E eu sempre falo, né, cuidado, a sua pergunta, ela tem uma relevância clínica ou é apenas porque você está curioso? Porque muitas vezes a gente fica curioso, tá? O paciente conta um caso e você fica assim, mas qual que é o nome da pessoa? Tá, saber o nome da pessoa é relevante para o tratamento? Porque se não for relevante, você está querendo saber para quê, né? Então a gente precisa ter essa postura interrogativa, essa pergunta, essa postura investigativa, não é nem interrogativa, né? Mas investigativa. Mas com cuidado, porque as perguntas elas precisam construir uma avaliação que oriente a intervenção. Então, tudo aquilo que eu perguntar precisa ter um objetivo. Se eu evito perguntar, eu vou ficar sem dados e eu preciso de dados suficientes. Quando eu pergunto de maneira mecânica, né, de maneira automática, eu pego uma lista de perguntas protocolar. O que acontece? Eu posso romper a colaboração, porque o paciente ele acredita que é só responder sim ou não. Então, aquelas perguntas de, você tem irmão? Sim. Quantos? 2. Não. Olha, me fale mais sobre a sua família. Então, essas perguntas que incentive a participação do seu paciente, para que ele se sinta acolhido, para que ele sinta um espaço que ele possa falar, tá? Então, o que Beck ele vai mostrar aqui é uma postura intermediária, né? Perguntar com precisão, né? Mantendo o paciente ali dentro de uma conversa humana, terapêutica, acolhedora, para que ele sinta que ele tem um espaço, que ele tenha liberdade para falar sobre o que ele quiser, de maneira aberta, onde ele se sente acolhido e, ao mesmo tempo, que ele sinta que ele está falando com uma pessoa que tem técnicas que pode ajudar. Então, perceba que eu tenho as técnicas, mas eu também tenho o lado humano, eu também estou acolhendo, eu também estou sendo empático, tá? Então, esse ponto é muito importante, porque muitos profissionais têm medo de falar diretamente sobre este comportamento. Gente, principalmente quando a gente termina ali, a gente forma na faculdade, você aprendeu toda a teoria, mas você tem medo de abordar o tema. Gente, não é nomear o tema que vai piorar a situação, não, tá? Então, assim, muita gente acha assim, Tamires, se eu não falar sobre o meu paciente, não vai pensar no comportamento. Quando eu formei, eu tinha muito medo de falar da questão sobre abusos. E aí, numa especialização, estava conversando com uma outra profissional, e ela conversando sobre isso, e ela contando a experiência dela, que ela sofreu um abuso e tal, na infância, por muito tempo, e aí foi o que levou ela a procurar tratamento, ela fez o tratamento, hoje ela é uma excelente profissional, e ela falando comigo que não é
o não falar, né? Ah, não preciso não falar sobre, porque eu lembro. Ela falou, eu lembro. Tem situações que vai acontecer, eu estou com meu marido, eu simplesmente lembro da cena. Então, tem situações que eu estou conversando com a pessoa que me lembra o abusador, eu lembro da cena. E ela falava, então não é você falar sobre que vai me fazer reviver o trauma, não é você falar sobre que vai fazer eu me lembrar de tal coisa, porque a tal coisa que está acontecendo está aqui na minha cabeça. Então, no caso dela, era um trauma, mas com outra pessoa pode ser qualquer outra coisa, inclusive o comportamento. Então, dentro da lógica cognitiva, quando você não fala sobre o tema, né, você deixa aquilo ali, aquela conclusão depressiva do paciente intacta. Então, ele já está pensando, ele já está sofrendo, ele já está interpretando a própria vida dele ali a partir desse sistema de desesperança. Então, quando você pergunta, você não está criando o problema, você não está sendo ali a pólvora que acendeu. Não, né? O problema já está ali, a vontade já está ali, o pensamento, se ele tem pensamento, se ele tem planejamento, se ele tem a ideia, já está aqui dentro da cabeça dele. Porém, quando a gente pergunta, né, isso está nos permitindo, permite para nós profissionais que aquilo que está ali, que a gente consiga acessar. Então, a situação, o problema, os pensamentos. Porque enquanto eu não pergunto, o que eu tenho são interpretações. A partir do momento em que eu pergunto, eu começo a ter dados empíricos, que aí o meu paciente ele começa a expressar. E aí, então, eu posso trabalhar com aquilo que o meu paciente traz. E aí, quando eu acesso, quando eu tenho esses dados, quando eu tenho essas informações, então, a partir de agora, eu posso trabalhar em cima disso que ele trouxe. Então, no estudo deste capítulo, esse é um aprendizado muito forte, tá? A entrevista com esse paciente, com o paciente com este comportamento, ela precisa ser direta o suficiente para avaliar o risco e ela precisa ser profunda o suficiente para a gente compreender o significado, o que isso significa para o nosso paciente. E aí, depois de obter essas informações, nós vamos para a segunda parte da entrevista, né? Beck, então, ele mostra a necessidade de ampliar as perspectivas do paciente. E esse também é outro ponto central aqui, né? Da TCC. O paciente, ele tende a estar cognitivamente contraído, fechado, né? Ele está tão inflexível, ele está tão rígido que ele vê poucas alternativas, ele avalia o futuro de forma fechada, ele interpreta a dor como algo que é permanente, como se não fosse mudar. Então, aqui a nossa função não é falar com ele, olha, tem saída, olha, a luz no fim do túnel, olha, a vida é bela, né? Porque se você usar essas frases, olha, você tem seus filhos que te amam, olha, a sua esposa que te ama. Gente, isso aí todo mundo já falou, tá? Então, essa não é a nossa função. Se você fala isso é vazio e talvez ajude o seu paciente a piorar ali a situação, porque ele já está se culpando pela situação. Ele já sabe que ele tem a esposa, ele já sabe que ele tem um esposo, ele já sabe do companheiro, ele já sabe da companheira, ele já sabe dos filhos, ele sabe do trabalho, ele já sabe da vida que ele tem. Então, a nossa função aqui não é mostrar o que ele tem, ele já sabe, né? Mas examinar passo a passo, se essa conclusão de que eu não tenho saída, nada vai mudar, se isso realmente é a única conclusão possível, né? Então, olha só, a gente está tirando o paciente desse pensamento rígido, dessa crença, porque ele tem uma crença central aqui de que, olha, nada vai mudar. É assim, ponto. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, Gabriela. Não é isso. Vai mostrar, olha, entre o 8 e o 80 tem infinitas possibilidades. Tem números, não é 1, 2, 3, né? 8, 9, 10. Não, tem 8,1, tem frações, tem aqui infinitas possibilidades acontecendo entre o 8 e o 80. Então, não é ou tem saída ou não tem saída. Tem outras alternativas. Então, a gente começa a investigar. Isso vai exigir perguntas socráticas, né? Exploração das evidências, recuperação de dados esquecidos, análise de possibilidades, uma construção gradual de uma perspectiva menos absoluta. A gente começa a ampliar perspectivas aqui, né? Então, assim, a gente não tá mostrando um otimismo. Novamente, não é aquele jogo do contente em que eu tiro o negativo e coloco o positivo, né?
mas nós estamos enfraquecendo a rigidez dessa certeza depressiva com fatos, com dados que o próprio paciente ele já possui. Nós só estamos mostrando para ele ali e ajudando ele a chegar nessas soluções, utilizando questionamento socrático. E, gente, esse ponto ele conversa diretamente com o capítulo anterior, né? Quando nós falamos sobre inclinar a balança contra este comportamento. Então, na entrevista, o Beck ele mostra ali que nós profissionais, nós precisamos ajudar o paciente a entrar em contato com esses elementos, né, que a desesperança está apagando. Então, o paciente, ele está vendo aqui com a lente da depressão, né? Então, ele está vendo apenas dor, fracasso, culpa, perda, impossibilidade. A gente precisa tomar muito cuidado aqui, gente, porque ele já está com a culpa. E às vezes, ao tentar encontrar outras possibilidades, o que a gente acaba fazendo é reforçando a culpa. Então, a gente precisa buscar dados, tá? Vínculos, responsabilidades. Aqui entra muito o que o Iron Beck traz na CTR, né? Claro que o livro é de 1979, Iron Beck nem pensava em CTR ainda, ele estava na construção aqui da TC, né? Da terapia cognitiva, ainda nem pensava na CTR. CTR surgiu agora, quase que 40 anos, praticamente pode dizer 40 anos, 41 anos após a criação da TC, né? Mas ele fala justamente sobre pegar isso aqui, né? O que há de esperança. Aquilo que o Iron Beck chama de... Nossa, deu um branco aqui agora. Vou lembrar o nome, deu um branco na palavra, né? Mas as aspirações, os desejos do nosso paciente. Então, a gente vai pegar os vínculos, responsabilidades, os desejos, as aspirações ainda presentes, momentos de ambivalência, as experiências anteriores de enfrentamento, pequenas razões para adiar uma decisão definitiva, alternativas que ainda não foram testadas. Então, aqui, apesar do Iron Beck tá longe, 40 anos ainda longe de pensar em criar a CTR, ele já nos traz isso aqui, de pegar esses desejos ainda presentes, os sonhos, as aspirações para a gente poder trabalhar, tá? Claro que ele não apresenta com aquilo que nós temos hoje, né? Não sei se vocês já conheceram, já tiveram contato com a CTR, tem aqui no canal já todas as aulas já estão liberadas sobre o grupo de estudo que nós fizemos sobre a CTR, mas o Iron Beck ele vem trazer isso aqui pra gente, é muito, muito rico, né? Apesar da CTR ter sido feita para transtornos desafiadores, a Judith Beck, no seu livro, no terceira edição, né, Teoria e Prática da TCC, ela vem nos trazendo ali já várias pontuações sobre a CTR para outros transtornos também, tá? Então, a entrevista, ela vai trabalhando nesse campo de ambivalência, né? O paciente, ele pode até não estar convencido ali de viver, mas talvez exista uma parte ali que não quer acabar com a vida, né? Que ele teme ali talvez o impacto da própria morte, né? Ele deseja alívio, talvez ele gostaria que as coisas mudassem. Então, a terapia, ela precisa encontrar essa parte, porque é nessa parte que a intervenção, ela começa a se apoiar, tá, gente? Isso é muito, muito interessante, porque o paciente, ele não quer acabar com a vida. Ele quer procurar uma saída. E, neste momento, a única saída que ele está vendo parece ser essa. Ele só quer que os problemas desapareçam. Então, a gente começa, então, a mostrar que há outras saídas. Existem outros movimentos, existem outras coisas que ele pode fazer. E aí, nós vamos, com o questionamento socrático, levar este paciente a uma reflexão para que ele encontre o que faz mais sentido para ele, quais as saídas que ele tem. E aí, a terceira parte aqui dessa entrevista, né, chamada no livro de Terapia Alternativa. Ela mostra uma ideia também muito interessante. Então, Beck aqui, ele não fala simplesmente de argumentar contra o comportamento, mas ele oferece uma terapia como uma alternativa a essa solução, né, a este comportamento. E isso é decisivo. Por quê, gente? Para o paciente ali, este comportamento está aparecendo como a solução final para aquela dor que parece insolúvel. Então, a gente precisa apresentar uma alternativa que faça um sentido psicológico para aquele momento. Então, não é uma promessa vaga de felicidade, né? Mas a possibilidade de adiar a ação, né? Testar outras respostas, trabalhar os problemas de forma mais concreta e permitir ali que a terapia
ela funcione como um caminho intermediário entre a dor atual e a mudança possível. Então perceba que essa terapia alternativa que o Iron Beck ele traz aqui, ele não está falando de terapias alternativas, mas que a terapia é uma alternativa contra essa dor, contra esse comportamento que está disfuncional, que está neste momento insuportável para ele, tá? Em outras palavras, gente, a terapia ela entra como uma alternativa real dentro da balança do paciente. Então, se o paciente ele só enxerga duas possibilidades, que é continuar sofrendo ou o comportamento final, então a entrevista ela constrói uma terceira, né, que é permanecer vivo tempo suficiente para testar outras formas de lidar com o sofrimento. Então, a gente vai ajudar o paciente a aprender a lidar com isso aqui, a processar, porque ele está tão vendo pela lente da depressão que ele não consegue ver outra saída. Então, a terapia ela vem como uma alternativa para mostrar, olha, vamos procurar aqui, vamos investigar aqui outras possibilidades. E isso aqui é um ponto muito importante, né? Porque para quem está estudando, para quem está lendo este livro pela primeira vez, porque quando o Beck ele fala em alternativas, não é algo lindo, maravilhoso, uma intervenção maravilhosa que vai dar certo, algo romântico, mas ele está trabalhando com a lógica do modelo cognitivo. Então, se o paciente está preso a uma conclusão, nós começamos então a criar condições para que essa conclusão ela seja examinada. Então, se ele acredita que nada pode ajudar, a própria terapia ela precisa ser transformada em experimento. Então, aqui a gente pode propor que o paciente ele suspenda temporariamente essa conclusão final e para que ele aceite testar uma alternativa por um período, né? Então, a gente não está eliminando, não é uma fórmula mágica, então o paciente vai aceitar e vai resolver o problema, não, mas a gente está abrindo uma janela de possibilidade, né? E muitas das vezes o paciente em crise com comportamento de risco, abrir essa janela, mostrar que tem umas outras possibilidades, já é uma intervenção decisiva, porque a urgência emocional ela pode diminuir e permite que novas respostas sejam construídas. Gente, eu fiz um curso uma vez com um professor e assim, eu falo que ele é louco, com todo respeito, né? Mas eu lembro que ele falou, diz ele que propôs para o paciente, falou assim, olha, me dá 10 sessões. 10 sessões. Se eu não te ajudar a resolver este problema, a eliminar este problema, eu mesmo vou lá e comprar a corda. E ele falou assim, né, olha a proposta, e o paciente falou assim, que é isso? O paciente, esse terapeuta, esse psicólogo é louco, fazer uma proposta dessa para mim. E aí, porque ele queria criar um intervalo, ele queria interromper o ciclo, o comportamento. E aí, no final, ele perguntou, e aí, como que você está, né? Melhorou? Como que está melhor? E o paciente, ele conseguiu enxergar. Claro que é uma proposta de risco, né? Mas assim, ele conseguiu interromper ali o comportamento para encontrar essas outras alternativas para que o paciente ele conseguisse ver, né? Ele pausou aquela conclusão e falou: ok, eu aceito, eu vou avaliar, vou examinar essa conclusão então. E aí ele encontrou outras alternativas. A quarta parte, a gente não incentiva ninguém a fazer isso, tá? Esse psicólogo que eu fiz o curso na época, ele já tinha, sei lá, uns 40 anos de formação, talvez foi, ia falar um dos primeiros psicólogos, né, no Brasil, mas ele nem era daqui do Brasil quando ele formou, então ele é bem experiente mesmo na área. Achei um comportamento bem de risco dele, né, bem arriscado, então é algo que eu nunca vou aconselhar, tá? Nunca, de forma alguma, mas foi a forma que ele viu ali, né, uma possibilidade que ele viu para conseguir interromper o ciclo do paciente, tá bom? Então, voltando aqui. A quarta parte da entrevista, que o próprio livro nos traz, né, dividindo em partes ali, ela envolve em obter dados mais precisos. Isso também é muito característico da terapia cognitiva, né? Então, a depressão, ela tende a produzir conclusões globais, que são as crenças centrais, né? Nada funciona, ninguém se importa, eu estraguei tudo, não há saída. Então, aqui o profissional, ele precisa ajudar o paciente a sair dessa generalização e entrar em dados, né? Então, o que exatamente aconteceu? O que isso significa para você, né? Como que você sabe que não existe nenhuma alternativa? Houve algum momento em que a intensidade diminuiu, né? Existe alguém que você poderia ter acionado? Qual que é o problema específico que parece insolúvel agora?
né? Que parte deste problema poderia ser trabalhado primeiro? Então, esse movimento de precisão, isso é terapêutico, porque o pensamento depressivo, ele costuma ser amplo, absoluto e fechado. Então, quando você ajuda o seu paciente a especificar, você já começa a reduzir a força da conclusão global. E esse ponto é muito interessante porque ele conecta o capítulo 11 com tudo aquilo que nós já estudamos aqui sobre pensamentos automáticos, sobre as técnicas cognitivas, sobre os sintomas-alvos. Então, essa entrevista com o paciente com comportamento de risco, ela utiliza a mesma TCC. Ela vai aplicar os mesmos princípios em uma situação mais grave. Então, perceba que aqui a gente vai identificar as conclusões, examinar evidências, buscar significados, diferenciar aquilo que é fato, aquilo que é interpretação. Nós vamos trabalhar as alternativas no RPD, né? A gente vai organizar os problemas, a gente vai tentar reduzir. A diferença, gente, aqui nesse contexto é que nós temos uma urgência clínica muito maior. Todos os transtornos, nós temos a urgência clínica, tá? Mas agora uma urgência clínica maior, porque a prioridade aqui é manter o paciente seguro, é manter o paciente engajado aqui para que o trabalho ele possa acontecer. Então, eu preciso, num primeiro momento, fazer o manejo de risco, né? Então, quanto mais precisa a formulação, quanto mais preciso eu conceitualizar, formular, né, maior a chance de escolher uma intervenção adequada. Então, eu preciso desenvolver o raciocínio clínico. Eu falo muito isso em várias aulas, né? Tem aulas avulsas aqui que eu coloquei sobre o raciocínio clínico. Eu preciso desenvolver o raciocínio clínico, porque aqui eu preciso intervir com urgência, eu preciso manter o meu paciente seguro, tá bom? Então, em todos a gente tem urgência, em todos, claro, em todos os trabalhos a gente precisa ajudar o nosso paciente, mas aqui nós temos um comportamento em que eu preciso trabalhar aqui a organização, cuidado do meu paciente, né? Eu preciso manter o meu paciente seguro, e a gente vai fazendo o manejo de risco. Fechamento da entrevista, como o livro mostra, também tem função clínica, né? Então, a gente não está só conversando sobre o tema e aí encerrar, finalizar ali de qualquer maneira. Não podemos encerrar a sessão de qualquer maneira. Ah, Tamires, mas já deu 50 minutos com esse paciente, eu trabalho 45 a 50 minutos, já deu 50 minutos. Gente, não vai encerrar, você já precisa planejar. Por isso que a gente trabalha com a TCC ela tem todo... Um trabalho ali organizado, toda uma estrutura justamente para que você já trabalhe para não deixar o seu paciente de qualquer maneira. Se deu 50 minutos e você não conseguiu acalmar o seu paciente, sinto muito, mas vocês precisam ficar mais 10, 15 minutos, o tempo que for preciso com o seu paciente. É a nossa obrigação ética ali ajudar, por isso nós temos toda uma organização clínica, tá? Então, muita atenção, a gente não pode encerrar a sessão de qualquer maneira. A gente precisa sair. Eu psicóloga aqui, eu preciso sair com uma organização, tá? O que ficou combinado, qual que é a alternativa imediata, como que o paciente compreendeu a conversa, que recurso que nós vamos utilizar, qual que é o próximo passo, né? Como a continuidade será garantida. Eu preciso fazer isso, então o fechamento precisa reduzir desorganização, tá? E o nosso paciente também ele não pode ficar lá mais isolado, mais confuso, nem nada. Ela precisa também funcionar como um ponto de sustentação, mesmo que seja provisório. Ele precisa sair dali se sentindo acolhido. Ele precisa saber que, olha, agora eu tenho aqui alguma solução. Olha, eu tenho uma esperança, a gente precisa trabalhar para diminuir essa desesperança. Então, gente, não deixe o seu paciente, mesmo que seja algo provisório, a gente não deixa o paciente sair da mesma forma que entrou, tá? Então, quando nós olhamos aqui já para a segunda edição, né, de 2025, nós vemos que o tema ele é mantido, só que ele é organizado com recursos contemporâneos mais claros, né? Claro, né, gente? 1979, 2025, 46 anos se passou aí da primeira edição para a segunda edição. Então, claro que os recursos vão ser mais atualizados, tá bom? Então, o capítulo 9, ele vai ser aprofundado. Aqui no segunda edição, nós estamos no capítulo 9, né?
Então, ele vai aprofundar o manejo do paciente com esse comportamento, com uma maior ênfase em plano de segurança, preparação para a crise, cartões de enfrentamento, kit de esperança, monitoramento contínuo, diferenciação entre crise aguda e padrões mais crônicos de ideação. Então, olha, não está substituindo a primeira edição, não, né? Mas ela está dando uma forma mais operacional para aquilo que o Aaron Beck ele demonstrou na entrevista, que é ganhar tempo, abrir alternativas, reduzir essa rigidez cognitiva da desesperança e ajudar o paciente a atravessar o momento crítico sem ficar dependente apenas da memória ou da capacidade de raciocínio ali em meio ao afeto intenso. Então, aqui ele vai trabalhar com várias técnicas para reduzir. Então, cartão de enfrentamento, kit de desesperança, monitoramento, né? Técnicas não só cognitivas, mas muito comportamentais para ajudar o paciente a agir. A segunda edição, ela também desloca a parte da demonstração clínica, né, ampliada para o capítulo 14. Então, na primeira edição, nós estamos com um capítulo. Na segunda edição, nós vamos vendo tudo isso aqui, tanto no capítulo 9 quanto no capítulo 14, né, que inclusive traz um exemplo de caso mais extenso. E essa é uma mudança, é a mudança ali importante que teve. Então, a primeira edição traz um capítulo autônomo com uma entrevista específica e a segunda mantém o tema em um capítulo próprio, né? Mas vai ampliando a lógica do caso ali em outro lugar, dentro de uma apresentação muito mais geral do processo terapêutico. Então, não vai abordar somente isso, mas vai abordar outras questões. Então, assim, a demonstração, ela continua, porém, ela é organizada de uma forma diferente, tá? Então, para o nosso estudo aqui, é importante a gente observar que a primeira edição trabalha com esse tema de uma forma mais concentrada numa entrevista, até porque foi quando a TC ela foi criada, né? E a segunda, ela integra esse manejo de risco dentro de uma visão muito mais ampla do tratamento ali, da crise, da formulação do caso. O que foi aprofundado na segunda edição é a preparação para fora da sessão. Então, assim, na primeira edição, a gente vê com muita clareza essa força da entrevista. Então, o terapeuta, ele pergunta, amplia, organiza, né, oferece alternativa, ele busca precisão e ele fecha. Já na segunda edição, ele não está só fechando aqui. Esse raciocínio, ele é ampliado para estratégias que vão ajudar o paciente quando ele não está diante do profissional. Porque é muito fácil, né, gente? O nosso paciente, quando está aqui comigo, ele está aqui comigo, tipo, seguro, protegido. Mas, no geral, ele não está aqui seguro e protegido comigo. A vida está acontecendo lá fora do consultório. Então, isso aqui é muito atual. Então, hoje, quando nós falamos de manejo de risco, nós estamos pensando na condução da sessão e também estamos pensando ali em como o paciente vai atravessar períodos críticos entre as sessões, porque, e aí, o que ele vai fazer até chegar a semana que vem? Então, o plano de segurança, esses cartões, esses recursos de enfrentamento entram justamente aqui, né, que são as formas de levar a lógica terapêutica, aquilo que ele aprendeu dentro do consultório, para um momento em que a desesperança pode aumentar. E a desesperança vai aumentar onde? Lá fora, fora do consultório. É no relacionamento, é no trabalho, é na faculdade, é na escola, é lá na vida dele que o problema vai aparecer. Enquanto ele está aqui no consultório, está tudo lindo, tudo perfeito. Ele vai trazer aquilo que ele consegue lidar. Lá fora, não. Então, a gente prepara aqui dentro para aquilo que ele vai enfrentar lá fora. Então, a segunda edição, ela vem nos trazendo isso aqui de uma maneira muito mais clara, muito mais ampliada. A atualização da segunda edição, ela vai entrar como um complemento. Então, ele mostra aquilo que o Beck ele já fazia dentro da sessão, dentro da entrevista, só que hoje sustentado também por recursos estruturados fora da sessão. O centro do capítulo continua sendo a mesma coisa, né? Como perguntar, como escutar, como ampliar a perspectiva, como oferecer a terapia como alternativa, como obter dados mais precisos, como fechar a sessão ali de modo em que o paciente ele não sai simplesmente avaliado, né? Mas que ele saia organizado, mesmo que seja de maneira mínima, mas o paciente ele já sai da sessão organizado. Esse capítulo também vai ensinando ali algo sobre a postura do profissional, né? Então, a gente precisa estar ativo, mas não controlador, firme, mas não é autoritário, direto, mas ao mesmo tempo acolhedor,
esperançoso, mas também a gente não é aquela, a gente também tem esperança, óbvio, né, mas não ingênuo, a gente tem ali uma postura de eu tenho esperança, por isso que eu estou fazendo um trabalho com o meu paciente, porque eu acredito que ele possa melhorar, eu acredito que ele vai sair desse comportamento, então a gente sim, nós temos essa postura esperançosa, mas a gente também não pode ser ingênuo, tá? É uma postura difícil, gente, porque esse tema ele desperta ansiedade no profissional muito. Então você fala: "Ah, não desperta, eu não me preocupo". Gente, se você não se preocupa com o comportamento de risco do seu paciente, você precisa rever isso, tá? Porque isso faz parte da característica de ser empáticos, né? Empatia é justamente de entender este sofrimento do outro. E aí, o entender o sofrimento do outro não é eu sofrer com o outro, mas eu preciso sim ter essa preocupação. Mas Beck ele mostra que essa intervenção cognitiva ela exige tolerar a gravidade da situação sem abandonar o método. E ao mesmo tempo, gente, ter o método sem também abandonar essa entender essa gravidade ali da situação. Então a gente precisa sustentar a conversa, fazer perguntas difíceis, né? Não se perder em meio ali a conselhos vagos e nem correr também para tranquilização rápida demais. Então o paciente ele precisa sentir que você suporta ouvir a dor e ao mesmo tempo que você consegue pensar clinicamente com ele, né? Aquele paciente que te conta e você chora juntamente com o seu paciente. Tem casos que a gente vai chorar? Tem, gente, nós somos humanos, tá? Tem casos, sim, que a vontade é de chorar, de abraçar o paciente, falar, olha, eu te entendo, mas isso a gente faz na nossa terapia. A gente não faz isso com o nosso paciente. Então, ali naquele momento, tem situações que vai doer na gente, a gente vai sentir, mas a gente precisa ser profissionais, ter uma postura mais ativa, acolhedora. Eu vou acolher o meu paciente, mas eu não posso me misturar ali a ele, né? Porque se ele está desabafando comigo, ele está contando para mim, eu tô chorando junto com ele, ele vai olhar e falar assim: olha, essa profissional, essa psicóloga não vai poder me ajudar aqui neste momento, porque se ela está chorando juntamente comigo, né? E aí, vai ficar nós dois chorando. Então a gente precisa ter uma postura profissional. E aí, se isso me incomoda a ponto de eu não conseguir, que sejamos éticos de procurar a nossa supervisão, de procurar a nossa terapia, resolver isso primeiro e encaminhar esse paciente para um profissional que consiga lidar com a dor, tá bom? Mas, gente, voltando aqui, para quem estuda este capítulo, eu acho que uma das grandes lições, né, é que o manejo desse paciente com comportamento de risco não é simplesmente avaliar o risco e depois decidir o que fazer, né? Mas, claro, avaliar o risco é indispensável, mas essa entrevista, essa avaliação, ela também precisa ser terapêutica. Então, o paciente ele precisa experimentar ali dentro dessa própria conversa, né? Dentro dessa conversa, alguma ampliação de perspectiva, né? Alguma organização da dor, algum enfraquecimento da certeza depressiva, né? Alguma possibilidade de continuidade. Então, aqui a gente não está falando que a gente está resolvendo a crise numa única sessão, né? Mas essa sessão ela precisa funcionar como uma intervenção real. Não é somente uma triagem para avaliar se há um risco ou não. Então, acho que a contribuição central deste capítulo é mostrar que a entrevista cognitiva aplicada em um momento de alta gravidade, né, como ela é aplicada, como ela é feita, como ela é conduzida. Então, a primeira edição, ela nos mostra a entrevista como uma sequência clínica organizada, extrair informações vitais, ampliar a perspectiva, apresentar a terapia como alternativa, buscar dados precisos e fechar de forma cuidadosa, que aí ele mostra lá a primeira parte da entrevista, segunda parte da entrevista, terceira parte, então ele traz bem ali organizado. E a segunda edição vai manter este núcleo, mas vai atualizar o manejo, né, com recursos mais estruturados ali diante de uma crise, maior atenção ali ao plano de segurança e uma integração mais ampla de risco dentro do caso clínico. O que foi aprofundado foi essa operacionalização do exemplo, do cuidado ali entre as sessões, o que foi modificado, a distribuição do exemplo clínico dentro da obra, e o que deixou de aparecer da mesma forma foi a entrevista autônoma como capítulo demonstrativo único, tá? Então perceba que o segundo capítulo, na verdade, ele só ampliou a terapia fora a segunda edição, né? O segundo capítulo, a segunda edição, ela ampliou ali a terapia fora da sessão e não apenas ali uma troca completamente de um capítulo para o outro, tá bom, gente? Então, observem isso aqui, ó, esse capítulo, apesar dele ter sido bem
bem modificado ali, a gente não achar ele puramente na segunda edição, a lógica permanece a mesma, porém mais ampliado com as técnicas fora da sessão. Então, diante do paciente com comportamento de risco, a terapia cognitiva, ela precisa trabalhar com esse fechamento da desesperança, né? E a gente vai fazendo isso perguntando com clareza, escutando sem medo, organizando os dados ali, ampliando as perspectivas, oferecendo alternativas e mantendo a vida como condição para que novas soluções possam ser construídas. Então, este capítulo é muito importante porque quando nós trabalhamos com pacientes deprimidos, né, com depressão, a gente precisa saber, gente, que em alguns momentos o tratamento vai focar exatamente esse ponto, né, que é essa fronteira, né, esse limite ali entre essa certeza deprimida que não há mais saída e essa possibilidade clínica de construir uma saída que o paciente não está enxergando, tá? E aí a gente finaliza este capítulo. Gente, na próxima aula nós vamos ver o capítulo 12, na primeira edição, que vão falar sobre as pressuposições depressogênicas, né? Lá na primeira edição. Na segunda edição, gente, ele não vai nos trazer este capítulo em si, tá? Então, a gente vai pegar o capítulo 7, nós já abordamos o capítulo 7 em outros aqui, mas nós vamos trazer partes que a gente não trouxe, que são as crenças nucleares e os pressupostos subjacentes. E aqui é um ganho enorme na segunda edição, tá? Então, o tema da primeira edição vai ser preservado, mas vai ser ampliado e reposicionado dentro de um capítulo muito mais robusto, muito mais completo sobre esquemas, crenças nucleares e pressupostos. Então, primeira edição, capítulo 12, segunda edição, capítulo 7 para a semana que vem, tá bom, gente? Se esse conteúdo faz sentido para vocês, gente, não esquece de curtir o vídeo aqui, inscreve no canal, comenta o que mais chamou a atenção de vocês nessa aula, se vocês concordam com a postura de Beck, se vocês viram a diferença, quem está lendo a primeira edição, quem está acompanhando a segunda edição, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando, compartilhe com colegas que também estão estudando a TCC. Gente, eu agradeço vocês por assistirem até aqui, eu sei que são aulas grandes, mas são aulas mesmo, acho que não tem como resumir esses 2 livros aqui, né, que são capítulos, são temas muito complexos, né? Então, obrigado por vocês assistirem até aqui e até semana que vem, gente.